compartilhar um pouquinho do tema liderança, que é um tema que realmente eu já trabalho há bastante tempo, né? Nem vou falar quantos anos que eu estou em RH, porque senão conta a minha idade, mas são 25 anos de RH. Então, eu não tenho 25, eu tenho 25 de RH, viu? Ai, ai. Mas eu gostei bastante das perguntas aqui que eu vi, mas eu queria já ir na jugular no meu modo Carina de ser, né? Cada líder tem a equipe que ele merece. E aí a gente parte desse conceito de autoavaliação de você como líder e da equipe que você tem. Então, muitas vezes, as pessoas estão com N problemas, N situações em que estão se vitimizando. Minha equipe é assim, minha equipe é assado. Para tudo, olha para você, olha para dentro e pergunta, essa é a equipe que eu quero ter? Não, sim, e por que ela está desse jeito? Então, isso é um fato. Cada líder tem a equipe que merece. E aí eu pergunto para vocês, como que está a equipe de vocês? E qual que é a sua percepção, Célia, estando em várias companhias, estando junto de times comerciais, em que as pessoas, a gente percebe que tem talvez um pouco mais de volatilidade, de turnover, porque estão sempre ali, ou não se aderem ao propósito, ou não se aderem às metas, ou não se aderem ao processo comercial daquele momento. Qual que é a sua percepção em relação a essa reclamação e esse posicionamento vitimizado de líderes hoje? Bom, acho que todo mundo me conhece, mas se não conhece, além da atividade de coordenadora do MBA com vocês, no Impro, eu sou também consultora em estratégia comercial. E daí, olha só o que aconteceu, Karina. Eu precisei pivotar todo o meu portfólio em determinado momento ali, porque eu ia direto tratar dos problemas do time, de estratégia, rever modelos de remuneração, de go-to-market e tudo mais. E eu vi, em muito curto tempo, foi bom porque foi rápido, que não tinha nada que eu pudesse fazer porque não tinha sustentabilidade em função da liderança. Então, eu ia lá, é aquele negócio, né, da cultura comer estratégia no café da manhã, né? E a cultura, ela é muito sobre o que o líder, como que o líder se porta e como que ele põe o ambiente da empresa, como que ele lidera e tudo mais. Mas o fato é que eu precisei voltar atrás e passar a cuidar da liderança, porque a raiz de todos os problemas estava na liderança. Então, é exatamente isso que você falou. Cada líder tem mesmo o time que merece, porque é ele o responsável pelos resultados que aquele time promove. E é uma verdade muito clara e muito pouca gente ainda reconhece. Então, eu precisei transferir todo o meu trabalho de estratégia e falar, não, isso aqui tem que ficar para depois, ou então eu vou ter que fazer isso aqui junto com o líder de forma que ele entenda que isso aqui é o resultado do trabalho dele, e daí eu só vou conduzindo, eu deixei de fazer para contribuir, né? Eu entregava o negócio mais pronto, porque na hora que o líder assume que a responsabilidade é dele, os resultados começam a aparecer. Então, realmente, tudo que acontece dali para baixo é em função da postura dessa pessoa. Sim. E aí a gente entra dentro de companhias em que, às vezes, não tem nem clareza de qual cultura se quer implantar. E aí a gente tem que começar realmente a trabalhar o líder 001, né? É o CEO, é quem está na presidência executiva, e fazer uma coisa que responde parte da maioria das perguntas aqui. Alinhamento de intenção. Gente, isso vale para relações profissionais e para relações pessoais. Então, quando você alinha a intenção, seja com seu time, seja com a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, ou seja, deixe claro aquilo que você quer e não subentendido, você conquista uma coisa que é primordial para se liderar nos tempos de hoje e principalmente mediante crise, uma palavrinha básica chamada confiança. Quem não constrói confiança, não constrói liderança. Então, por isso, de fato, eu acredito que liderança não é nata, né? Liderança, ela é aprendida e ela é construída. Assim, é uma visão muito particular minha. Sim, líder, ele tem que ser referência técnica?
sim, você passou, você tem mais experiência para compartilhar, mas a gente tem que estar sempre no constante aprendizado, ainda mais com a velocidade das coisas que a gente vive hoje, altamente conectado, então a gente fica até numa angústia pelo aprendizado, né, porque é muita coisa ao mesmo tempo, mas sim, você tem uma experiência diferenciada e uma maturidade de carreira diferenciada quando você se torna líder de verdade. E você se torna uma coisa que para mim é primordial, onde a gente vive crises de modelo, né? Tá aí no Brasil estampado que a gente não tem referências comportamentais para serem seguidas. Nós estamos precisando de modelo de comportamento. O brasileiro, mais do que nunca, precisa de modelo de comportamento. Então, quando eu sou uma referência técnica, inclusive trazendo competências de humildade, porque eu não sei tudo o tempo inteiro, mas eu também sou uma referência como modelo comportamental, o que acontece a união dessas duas coisas? Eu me torno relevante para o mercado, porque eu me torno referência, não é do meu time, eu me torno referência para o mercado. Quando você se torna modelo de comportamento, modelo técnico, você se tornou líder. E aí, é um caminho, é uma escolha e é um trabalho árduo, de dentro para fora. E aí eu pergunto, vocês estão dispostos a se tornarem líderes? Já se sentem líderes? Já estão neste caminho de desenvolvimento? Provavelmente, as pessoas que estão conectadas aqui estão em busca e estão fazendo essa construção, porque é sábado, 9h30 da manhã, está escutando a Karina e a Célia aqui conversar sobre isso, é porque vocês estão nessa busca e nessa construção. Então, parabéns, né? E líder, comemora pequenos resultados. Esse pode ser um pequeno resultado que você vai construir de agora para frente, com o que a gente for trabalhando aqui. Então, gente, eu acho que a gente começa desse ponto, que liderança é de dentro para fora, ela é uma construção e ela é, de fato, vista, lembrada, quando você se torna referência no mercado, tendo comportamentos que são modelo para as pessoas que estão carentes de modelo hoje. E quando eu falo de comportamento, eu estou falando de coerência, eu estou falando de confiança, eu estou falando de caráter. E quando eu falo de referência técnica, é como facilitador. Se eu não sei, eu tenho humildade para ir buscar, para ensinar ou para crescer junto com o time. Uma coisa, Karina, que você falou agora, que é o Simon Sinek, para quem não conhece, é um dos grandes pensadores e eu sou completamente alucinada. Ele consegue traduzir com muita simplicidade raciocínios muito complexos, né? Isso que você está falando, ele estava falando sobre liderança, comparando a liderança como um exercício físico ou como um exercício de amor. E eu achei o máximo. E é exatamente isso. Quando você se propõe a ser líder, é um exercício diário, de construção constante. E daí, na comparação com a academia, por exemplo, que fica mais simples de ensinar, ele fala, você vai lá, malha, consegue deixar o teu corpo saudável, no visual que você quer, de repente, você para de ir. O que acontece? Todo aquele resultado que você teve, ele vai se deteriorando, ele vai ficando obsoleto. Adianta malhar dia sim, 2 dias não, outro dia sim, 3 dias não. Então, sem a constância e sem a coerência, o resultado que você quer obter daquela malhação não vai vir. E a liderança é a mesma coisa. E assim como no relacionamento, ele fala, num dia você é carinhoso, né, com o seu cônjuge, depois você deixa de ser, e depois é de novo. Então, não é dia sim e no outro não. É todo santo dia. É um exercício de constância e de coerência, como a Karina falou, mas principalmente você tem que ter ciência de que liderar não é uma função, é uma missão. Não é um cargo, né? É uma missão realmente. Isso que você está falando, Célia, me traduz em uma das competências que o líder tem que ter, que se chama disciplina. Se você não tem a disciplina dessa constância, dessa frequência, você provavelmente demonstra muitas vezes incoerência no seu comportamento. E o líder que é incoerente, ele não gera confiança. Não gerando confiança, você rompe com uma estrutura inteira de liderança e de performance. Exatamente. Simples assim, né? É simples assim. No final das contas, é muito simples, né? Quando a gente coloca
quando a gente estuda e exerce, a gente percebe o resultado dessas inconstâncias, né? É um time que está sempre numa montanha-russa, que tem horas que está muito bem, que é quando o líder está indo bem, daí depois o time cai, performance cai, tudo cai, porque o líder deixou de fazer aquilo. A Tati, que corre todo dia de manhã, e é engraçado que ela corre e ela tem uns devaneios ali de liderança, né? Então, ela fala sobre experimentar e o resultado imediato, como ela percebe a disciplina dela, tanto nos resultados que ela tem no corpo dela, né, e na maratona de 42 quilômetros que ela correu, que eu morro de orgulho. Mas isso foi o quê? Isso foi correndo 1 quilômetro primeiro, depois, no outro dia, 1 quilômetro e pouco. Conta um pouquinho, Tati, como é que foi? Estou te enfiando aqui, já que você é a nossa coordenadora de liderança. Então, ouvindo vocês falarem aí do Simon, né, e eu faço sempre essa analogia com a atividade física, com esses pequenos resultados, porque se você quiser atingir algum objetivo muito grande, querer, por exemplo, começar, quem não corre, e começar a querer correr 10 quilômetros no primeiro dia, a sua sensação de fracasso, às vezes, vai minar a sua energia e fazer com que você desista. Então, são pequenos passos todos os dias, né, Karina? Eu vou lá, dou um passo, mantenho essa constância, mas o que é o mais importante, gente? Eu falo muito da palavra clareza. Clareza de onde eu quero chegar. E a cada dia que eu treino, a cada dia que eu faço, dou um passo, avalio o meu resultado, faço uma autoavaliação da minha performance, na hora que eu vi, eu corri os 42 quilômetros. Mas eu tenho clareza de onde eu quero chegar. E essa clareza tem que estar até alinhado com a minha humildade, que foi uma palavra que a Karina usou, de repente falar, gente, eu não sou boa nisso. E se eu não sou boa nisso, onde eu posso me fortalecer para chegar nesse objetivo, se ele é muito importante. E aí existe toda, né, uma equipe multidisciplinar, que é a nossa equipe, porque liderança é isso, é resultado através de pessoas, né, que faz você atingir o objetivo com muita clareza. Então, isso me ajuda constantemente. Nossa, Tati, eu vou puxar um gancho disso aí, que é uma coisa que eu trabalho demais com os líderes dentro das companhias, né, e eu sempre falo isso, selecione pessoas melhores que você. E isso hoje é uma dificuldade. Gente, vamos ser muito sinceros e transparentes, e vocês sabem que eu sou ego, né? Então, assim, ego, medo, uma série de crenças que a gente traz da nossa vida, como se alguém que fosse melhor que eu em alguma coisa fosse tomar o meu lugar, e isso agora, pós-Covid, cai por terra, porque, de fato, a nova economia, modelos colaborativos, de conexão, de interdependência, se formam a partir de agora. E aí, de novo, que ótimo que eu tenha alguém que é muito melhor do que eu e que está do meu lado e que topou essa jornada comigo, que confia em mim, né? E que nós vamos trabalhar juntos. Provavelmente eu devo ter algo que essa pessoa também não tem e a gente se complementa. E a beleza está nisso, na complementariedade, que são as equipes de fato multidisciplinar e nem só equipes multidisciplinares, mas hoje, com uma nova forma de trabalho, gente, que são as squads, né? Exatamente. São isso. Né? Não são só equipes multidisciplinares, mas elas têm um objetivo em comum, com um tempo para se concretizar, e cada um tem um potencial talento ali que precisa entregar. E com o mesmo nível de energia e de desejo, de vontade de fazer algo que tenha valor, que tenha propósito. Então, esse é o caminho da liderança a partir de hoje. E aí tem uma pergunta aqui que eu queria aproveitar para emendar, que como na prática se exerce a liderança... Não, quer ver? Peraí. Crianças e gestores. É a pergunta do Xavier. Agora mesmo a gente fala, Xavier. Uma pergunta é boba, tem alguém que escreveu que pode ser uma pergunta boba, mas... Como motivar e engajar a sua equipe na quarentena? Uau! Pergunta da Leandra. A gente está falando tanto sobre isso. Olha como é que são os papéis, né? A Leandra é nossa aluna aqui no IMPRO, no comercial, e ela é minha coordenadora no IEL, que eu dou aula na pós de indústria 4.0. Então, a gente ela, vou puxar a orelha dela.
A Leandra, uma hora dessa, é capaz que ela tá correndo, que ela é da turma da Tati ali. Eu já corri hoje, antes da aula, minha filha. Então, eu tinha certeza que esse banho corri. Olha, gente, eu malhei até eu terminei de malhar às 9. Daqui a pouco eu volto aí. Vou ter que sair, que eu tenho uma reunião corporativa agora. Então. Tá bom. Depois a gente faz a resposta da sua pergunta. Beleza. Mas como trabalhar e motivar e engajar a equipe na quarentena, né? Eu acho que não só na quarentena, mas em momentos de crise. As crises, elas existem. A quarentena, ela é uma crise, né? Mas ela é uma crise que trouxe o distanciamento social. Mas tem 3 comportamentos básicos para se trabalhar lideranças na crise. 1, criar transparência. Então, como é difícil, às vezes, né? Companhias que são muito engessadas, que são muito grandes, que, às vezes, o que é simples se torna complexo, né? Aquilo que pode ser dito, que é transparente, qual que é o objetivo, o que está acontecendo, uma comunicação fluida, uma comunicação olho no olho, mesmo que seja no Hangout, mas que seja verdadeira. Então, criar transparência é o primeiro ponto para a gente trabalhar engajamento de equipes na quarentena ou na crise. Um segundo ponto, criou transparência, gente, é honrar compromisso. Então, cumprir e manter esses compromissos, né? Eu sou transparente, eu falo do que está acontecendo, eu sempre falo, meninas, que amor e verdade, né? Eu vou falar com amor e com verdade, criando essa transparência. Eu vou honrar os compromissos que eu assumi e vou mantê-los e vou confiar. Porque a medida da sua confiança é o quanto você confia e o quanto você é confiável. E aí eu pergunto para vocês, não é para vocês me responderem. De 0 a 10, quanto vocês são confiáveis hoje? Porque quando a gente fala de confiança, é muito bonito no discurso, mas você é aquela amiga, aquele amigo, ou você é aquele colega em que alguém confiou uma informação a você e você já falou para o outro? E você não aguentou guardar aquele segredo? Ou você é uma pessoa que fala uma coisa, mas tem um comportamento completamente diferente, que quebra toda esse comportamento de confiança dentro do seu time. Né, aquele famoso, eu não sou muito boa de frase, porque eu sempre misturo, né, os ditados, mas faz o que eu falo, não faz o que eu faço, acho que é isso. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Exatamente. É o que a Poliana fala sobre o perfil esquizofrênico, né? Que a pessoa tem um discurso, mas na prática a gente não consegue ver aquele discurso na prática. Uhum. Isso rompe com qualquer engajamento. Obrigada, Érica. Faça o que eu falo e não o que eu faço. Ainda bem que a gente tem a Érica. Uma coisa que eu estava... Só para fechar o raciocínio aqui, e a confiança, além de você fazer uma autoanálise, de novo, olhar para dentro, ela requer algumas coisas durante a quarentena, para o engajamento, que é a delegação, né, gente? Porque muita gente delarga, né? E aí não é esse o processo, é delegar, mas com a consistência e a frequência de checar também. Não é medidas de controle, mas é sim de facilitador para que o resultado venha. Entender competências. O líder tem que conhecer a sua equipe. Ele tem que entender quem tem aquele talento para aquele momento, para aquela entrega. E realmente delegar conforme as competências da sua equipe. Isso cria engajamento, isso cria vontade de fazer. Agora, se você coloca alguma pessoa numa zona, nós já estamos numa fase crítica, nós já estamos num momento de estresse, e se você coloca mais estresse neste momento agora, provavelmente você vai ter baixos resultados. Então, assim, o conhecimento de si em relação a ser confiável e o conhecimento do outro em termos de competência, para que você seja assertivo no que você vai delegar e facilitar, ele gera um engajamento e uma motivação maior para esse momento ou qualquer outro momento de crise que a gente enfrente. E complementando a fala da Karina sobre a liderança em tempos de crise, mas também remota, tem coisas que são específicas, como essa que a Karina falou, mas a gente não pode esquecer do óbvio. O fato da alocação, das pessoas estarem na sua frente ou estarem
distantes é uma questão puramente geográfica. Você tem que ter condições de liderar presencialmente ou remotamente, respeitando, claro, esse momento mais delicado que a gente está passando, em função das inseguranças, né, das incertezas todas, mas uma coisa que a gente tem que fazer o tempo inteiro, em qualquer cenário, como líder, é perguntar. Né? O que é que você precisa? Como é que você está? Conversar com as pessoas mesmo. A gente, em alguns momentos, traça uma estratégia ali de vou fazer uma ação para engajamento, ou vou manter essa rotina para engajamento, e não é aquilo que o seu liderado precisa. Né? Então, o líder tem que ter inteligência e flexibilidade suficiente para poder adaptar o seu estilo de liderança e suportar o seu time de acordo com as pessoas que estão ali. Estava vendo um feedback outro dia que uma pessoa recebeu, onde ela tem o mesmo estilo de liderança, ela tem o mesmo comportamento diante de 2 liderados, então ela está o dia todo ali fazendo inputs e perguntando para a pessoa o que ela fez, se ela precisa disso, se ela precisa daquilo, então ela está o tempo inteiro se colocando como num formato de líder servente, né, o tempo inteiro à disposição, e depois ela recebeu o feedback dessas 2 pessoas. Uma falou que gostava muito daquilo, porque sentia ela estava sempre próxima e ela gostava de ter essa proximidade com o seu líder, e outra falou que se sentia sufocado, porque o tempo inteiro o líder está, mesmo que com boas intenções, mas ela sentia que ela estava fazendo um micro gerenciamento das atividades, ela se sentia um pouco investigada, né? Então, uma pessoa, um líder com 2 liderados, com o mesmo comportamento em relação aos 2, e gerando sentimentos diferentes. Né? Então, a gente tem que perguntar para as pessoas, como que você prefere que eu te ajude nesse momento? O que você precisa? Tem coisas que são organizacionais e que a gente tem que fazer mesmo, mas as outras coisas a gente tem que conseguir adaptar para cada pessoa dentro do nosso time. Eu falo que uma das competências mais importantes, não estou falando só de líder, estou falando de profissionais, é a adaptação. Né? Adaptar a novas rotinas, adaptar a novos processos, a adaptabilidade de agora para frente, e graças a Deus a gente tem, né, o ser humano é extremamente adaptável, basta que ele queira, que ele não crie bloqueios para que isso aconteça, bem isso, né, a liderança adaptativa também, né, que quando eu me adapto ao estilo do outro, provavelmente eu tenho um resultado melhor com ele, né, de desenvolvimento para ele. E aí, aproveitando a pergunta do Xavier, já que ele voltou, porque eu não sei se ele vai sair de novo, não quero perder ele. Quando a gente fala de sucessão, né, o líder que promove esse aspecto de sucessão dentro da equipe, seja para a sua equipe ou para outras sucessões, ele realmente é um líder, né? É o que a gente fala de líder coach, é o que lidera pelo exemplo. Agora, como fazer isso em tempos de crise, né, que eu acho que é o que você perguntou, em um cenário de instabilidade de empregos, eu vou falar de novo a mesma coisa, alinhamento de intenção. Qual é a intenção dessa pessoa? Será que ela realmente quer continuar nessa empresa? Será que ela quer um cargo de liderança? Será que ela quer assumir novas responsabilidades? Porque, às vezes, você está dando murro em ponta de pedra, né? Ponta de faca. Porque água mole e pedra dura, né, Karina? Tanto bate até que fura. Então, assim, ou jogando gelo, né, também, que eu gosto muito dessa frase. Que às vezes você enxerga o potencial na pessoa, mas a pessoa, primeiro, às vezes ela não enxerga, aí a gente tem que partir para o despertar, né, que ela realmente pode ser um sucessor, mas às vezes mesmo ela tendo o autoconhecimento e tendo aquele potencial, não é um desejo dela. Então, se for um desejo dela, mesmo com a estabilidade de emprego, mesmo com a crise, ela vai alinhar essa intenção com você e tendo clareza de onde vocês querem chegar, qual é o processo, e tendo transparência, né, é instável mesmo, a gente não sabe onde a companhia vai chegar, a gente não pode garantir uma promoção, ou a gente não pode garantir algo nesse momento, mas eu enxergo em vocês talento, e se você quiser, nós vamos estar juntos desenvolvendo. Agora, eu sozinho querer não basta, né? Eu não crio sucesso sem alinhamento. Sobre uma coisa que... a posição dessa pergunta,
era assim, como formar era justamente o inverso. Como formar a questão de ter um time, formar sucessores, hoje tendo uma instabilidade de emprego. Porque muita gente que está empregada hoje, eu lembro que você tocou num assunto sobre o medo da sombra, né? Então, como é que o líder vai ter alguém que seja melhor do que ele em algum aspecto e tal, e como ele vai desenvolver a sucessão dentro de um time com medo da estabilidade hoje de emprego? Porque quem está empregado hoje se dê ao luxo de dizer que está bem. Graças a Deus. Sim. E aí, de novo, é o tanto que você confia no seu time, na sua empresa, né? Também. E você... Vou voltar lá no começo, né? Desculpa ser redundante, mas é o quanto você é relevante para essa companhia. Em algum momento, eu acho assim, se você realmente se tornou relevante e você não sente que corre algum risco, isso se torna mais fácil emocionalmente, né? Agora, mesmo que você seja relevante e o momento da empresa e o momento do país que gera essa instabilidade, que ninguém tem certeza de nada, a incerteza, é lidar com o incerto, é lidar com a vulnerabilidade, é lidar com o que a gente não sabe, que a gente não tem controle, né? Então, eu acho que, assim, como profissional, como líder, a minha recomendação é continue fazendo o seu trabalho, acreditando na formação das pessoas e contribuindo para que a empresa não tenha que fazer demissões, né? E que se ela tiver que fazer demissões, que a gente continue com a mesma clareza e com a mesma transparência com o nosso time e com a gente mesmo em relação a isso. Uma coisa que eu acho bacana a respeito desse assunto, deixa eu ver, é que mesmo que a gente perca a oportunidade que a gente tem hoje, a missão de se desenvolver e desenvolver os outros como líder é um exercício que te engrandece. Né? Então, a gente também tem que pensar que, às vezes, o processo de desenvolvimento de um sucessor não é para esse cara tomar o seu lugar. Aliás, seria bom se ele tomasse o seu lugar, porque se ele toma o seu lugar e você fez seu trabalho de forma correta, você pegou um lugar melhor ainda. Então, às vezes, não ter um sucessor te impede de ser promovido, porque você é a única pessoa apta para sentar naquela cadeira, porque você não providenciou ninguém para te substituir. Né? Então, criar sucessores é um ato benéfico para a sua própria carreira. E agora, implementar, tem empresas, Célia, que colocam, hoje, o Banco do Brasil coloca isso na avaliação de desempenho de líderes, tá? Líder, na avaliação de desempenho, tem um tópico que é quantas pessoas do seu time foram promovidas para outras equipes ou dentro da sua equipe. Isso é média de avaliação de desempenho hoje de algumas empresas. Eu sei muito clara do Banco do Brasil. Então, você preparar pessoas para o seu lugar, para que você possa subir também, para que você possa alcançar novas frentes, e para outras equipes também, porque liderança, gente, líder hoje é déficit. Quem forma líder, formador de outros líderes, é extremamente valorizado dentro das empresas, né? A Ambev é assim, você só consegue uma promoção se você tiver alguém pronto para ocupar o seu lugar. Então, eu acho que isso é uma boa política de desenvolvimento coletivo da companhia, de forma que você só senta numa outra cadeira melhor que a sua, se você tiver alguém para sentar na sua nesse momento. E uma coisa que eu acho também que a gente tem que pensar como indivíduos profissionais independentes da companhia, é que o universo não está limitado a esta companhia. Então, eu não posso promover ninguém porque eu estou no topo, da minha cadeia aqui dentro dessa companhia e qualquer pessoa que ocupe meu lugar sou eu para fora. Ótimo, para fora para uma outra empresa, para uma empresa maior. Aquela história você quer ser a cabeça da sardinha ou você quer ser o rabo da baleia? A cabeça da sardinha é muito antigo isso. Eu aprendi há muito tempo, achei muito bacana. Não conta, amiga, você conta a sua idade. Né? Você quer ser Obrigada, Karina. Você quer ser o último, tá no último lugar onde você pode estar dentro dessa companhia, ou você quer ir para uma companhia maior, onde você tem toda uma baleia ali para poder
crescer, né? Então, não tem motivo nenhum para a gente deixar de desenvolver as pessoas e formar sucessores e novos líderes, inclusive para nos substituir. Agora, eu entendo a pergunta do Xavier, porque é o momento da instabilidade, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente está vivendo todo mundo com certo receio, ninguém sabe o que vai acontecer, se vão ter reduções, se vão ter suspensão de contrato. Aliás, hoje é o que o RH vive, né? Aí, falando um pouco da minha rotina, eu trabalho em serviço essencial, então eu ainda não tive essa preocupação, mas eu sou acionada diariamente sobre isso, sobre a legislação, sobre a suspensão de contratos, sobre o bem, que é o benefício do governo agora. Então, assim, grande parte das companhias, né, estão fazendo isso para sobreviver. Então, aí, Célia, eu acho que cabe a nós, como profissionais independentes, donos da nossa carreira, né, ter o mindset de evolução, né? Ou seja, nesse momento, o que eu vou fazer como líder da minha vida, em primeiro lugar, né, para me sustentar, ou qual a oportunidade que eu estou deixando de enxergar, porque estou com mindset fixo. Então, ampliar, tomar consciência dos meus talentos também, e buscar novas formas de atuação no mercado VUCA, totalmente, né? No VUCA agora, né, porque ele evoluiu do VUCA. Eu falo que o Bauman fala do mundo líquido, né? Agora ele evaporou. Agora é o mundo do vapor, que nem pega mais, né? Quer dizer, você não tá vendo mais nada. Eu acho que eu vou fazer essa teoria. E aí a gente está se reinventando em todos os sentidos, né? Dentro das companhias, fora das companhias, mas a gente não pode tampar os olhos que tem pessoas que estão passando por dificuldades mesmo, né? Por dificuldades financeiras, pela ausência do emprego. E aí, como vamos fazer? Né? É a adaptação desse novo momento, é a ajuda, a colaboração, são as redes que se formam aí de colaboração mesmo, e ressignificar essa carreira, né? É trazer esse potencial de liderança para fazer um novo diferente. Penso que times comerciais, principalmente da área de serviços, estão sendo extremamente exigidos ou extremamente... eu não queria usar a palavra punidos, mas não é punidos em sentido do momento. Estão sendo extremamente desafiados pelo momento e estão, inclusive, repensando, imagino, processos, repensando a experiência do consumidor, repensando uma série de questões que, de fato, vão ser o novo momento, né? O que talvez o Xavier tenha escrito aí. Eu até queria escutar um pouquinho, mais focado agora para a turma do comercial, como tem sido essa experiência de vocês, né? Se alguém puder falar das dúvidas, das angústias e do aspecto da liderança sobre esses processos, do que vocês têm vivido, porque eu acho que aqui também é um movimento de colaboração, da gente acolher, da gente escutar e da gente poder trocar. Célia, começa você, porque você é consultora, você deve ter tido perdas de contrato, deve ter tido que rebolar de outra forma, então, assim, eu acho que você falando de você primeiro, abre para os meninos falarem depois deles. Então, eu vou falar do meu pessoal aqui, não dos meus clientes. Né? Eu tinha, em fevereiro, batido a meta do ano que eu tinha estabelecido. Então, eu estava felicíssima. Inclusive, fiz o que não se deve fazer, que é comemorar antes da hora. Né? comprei um presente para mim, porque estava muito orgulhosa do resultado que eu tinha tido. Eis que alguns desses clientes que compunham a composição dessa meta estão em um dos principais setores afetados, que é o turismo, né, que tinha uma parcela muito grande ali da minha meta. Eu falei, bom, claro, né, eu já era esperado naquele momento em que todos os hotéis e a operação de turismo toda estava paralisada, nada mais óbvio do que aquele contrato ser suspenso, né? Mas o que eu fiz nesse momento? Era um contrato de treinamento presencial, beleza, vamos fazer remoto, mas a empresa não tem grana para te pagar, beleza, mas ela precisa do serviço mesmo assim, então entrega o que você puder entregar, pelo menor custo possível, e se a empresa não tiver, se o seu cliente não tiver condições, e você tiver condições de entregar sem custo, entregue mesmo assim, porque isso vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com essa empresa, dali para frente. Que dia que esse cliente, onde eu colaborei com o momento de dificuldade dele, e falei, não precisa me pagar agora, não precisa me pagar nunca se você não puder, mas você está precisando do serviço, eu vou prestar mesmo assim.
Por quê? Porque isso é a minha hora de contribuir. Eu tenho um outro cliente, por exemplo, que pediu a suspensão temporária do contrato. Esse outro é um contrato de business partner, onde ele me paga ali mensalmente por umas contribuições que eu dou para ele. Ele falou, Célia, eu não consigo, vou ter que suspender o contrato. Eu falei, não, tudo bem, você suspende o pagamento, o serviço está mantido. Né? E a suspensão durou 1 mês. Então, neste momento, do ponto de vista comercial, tudo que a gente puder fazer para continuar entregando o serviço que a gente entrega com a melhor qualidade possível, sem que eu precise pagar, é claro que eu também não posso eu posso deixar de ganhar, mas eu não posso pagar. Mas tudo que eu puder entregar para o meu cliente, estreitar o relacionamento e mostrar para ele o quão parceiro eu sou nessa hora, isso faz com que esse cliente nunca mais se perca. Ele nunca mais vai me deixar. Porque na hora que ele precisou, eu vi que a corda estava no pescoço dele. Como que eu não sei? Eu estou vendo, tá todo mundo vendo. Esse cliente está enforcado aqui. Mas eu consigo pegar as minhas horas e dedicar essas horas a ele, porque as horas já estavam reservadas para ele de toda forma. Né? Colocar um novo serviço ali, posso colocar, não entrego 100% das horas, porque tem outros contratos que foram entrando e ocupando algumas horas desse tempo que eu passei a ter obsoleto, mas entrega. Então, agora é hora de relacionamento, agora é hora de mostrar que tá junto e de entregar o que puder. Né? A venda, a grana, a receita vai vir depois, e ela vai vir constantemente e com consistência, porque esse cara vai te recomendar para todo mundo que puder. E em agradecimento pela parceria que você mostrou. Então, isso está acontecendo comigo, Karina, mas eu também tenho visto isso em vários dos meus clientes. A maioria deles é de serviço mesmo. Né? E serviço, em alguns momentos, você não tem um custo atrelado àquela prestação específica. Né? Então, a gente consegue doar o nosso tempo, como a gente doaria para outras pessoas, doa para o seu cliente. Né? Porque ele pagou enquanto ele pôde, ele escolheu você, ele confiou em você, mas nesse momento ele está numa situação apertada. Você vai sair fora do barco por conta disso? O seu trabalho não é hipocrisia, mas ele é puramente financeiro, o seu interesse de contribuir não existe. Se você tem condições de contribuir com o cliente, você não vai contribuir porque não pode te pagar? Célia, mas aí a gente separa de fato quem trabalha com propósito. Né? Sim. Mas quem trabalha com propósito, lógico que todo mundo tem conta para pagar, os boletos estão vencendo, todo mundo tem e o desespero às vezes está batendo na porta, mas se eu trabalho com propósito, você sabe que os boletos vão ser renegociados depois. Agora, essa força, essa intensidade, esse valor que tem o seu trabalho e não o preço que você tem no mercado, mas o valor que você entrega, ele vai separar os meninos dos homens. Sim. Eu tô falando assim, no futuro bem próximo, porque a hora que a gente tiver uma retomada da economia, por mais que você passe por uma fase crítica financeira, times comerciais que entendem, que atendem de fato, né, e não estão dentro de companhias, como consultores, como vocês que são independentes, vão ter sucesso porque entregaram o valor e trabalham por propósito. Isso é muito bom, a sua fala, para a gente ver que de fato existe, né? E que de fato o propósito muda o jogo. Olha, eu tô arrepiando. Eu difícil de arrepiar. Tô arrepiadinha, porque é muito difícil a gente achar o nosso propósito e a gente saber o valor que a gente entrega e não o preço que a gente tem. E eu, de fato, acho que pós-Covid é isso que vai ser essencial na vida de todo mundo. Sabe? Eu acho que não só as relações, né? Estou falando as relações familiares, o que é essencial, um pouco menos de consumismo e um pouco mais de consciência e o que gera valor e não preço. Então, estou apaixonada com a sua fala. Mas é uma coisa que eu estou conversando com todos os meus clientes. Tudo está perdendo contrato a rodo. Né? Tem cliente perdendo contrato gigantesco. Mas o que é que você pode fazer para continuar prestando esse serviço? O que você pode tirar do pacote que foi contratado, que te gera muito custo, e talvez você não consiga sustentar, porque daí você está pagando, né? Mas o que você pode continuar entregando para ele? Eu tenho cliente, por exemplo, que o cara falou, eu vou ter que entregar meu imóvel, porque eu não tenho condições mais de arcar com o imóvel.
e por isso eu vou cancelar o meu contrato com você, porque eu preciso tirar tudo que é custo. Sabe o que o cara fez? Esse meu cliente fez para o cliente dele? Ele falou, eu vou te ajudar com a mudança, eu vou fazer toda a implantação do sistema home office do seu cliente. Então, todo aquele lance de tecnologia que eu não entendo muita coisa, mas de single sign-on, de firewall, de não sei o quê, fez tudo de graça, porque não custa R$1 aquelas licenças. O que ele precisaria é disponibilizar os técnicos deles para poder fazer toda essa coisa, essa conexão que era necessária fazer. Não tem preço. Não tem preço. O cara tá com o nariz só para fora d'água. Você vai falar, beleza, tchau, obrigada pelos 10 anos que você me pagou, e agora eu não tô mais com você? É ruim, hein? Então, esse tipo é a hora da gente mostrar também aqui viemos. E aí a gente está passando por um processo, de fato, de ressignificar o nosso trabalho. E aí, inclusive, quando você fala, Célia, me vem uma outra coisa. E aí, a minha formação, meninos, eu não falei para vocês, mas eu vou falar em aula também. Eu sou psicóloga. E aí, a gente cuida de pessoas que estão completamente adoecidas nesse processo, né? Se a gente vê o número de suicídios, o número de mortes por infarto que estão acontecendo dentro de casa e as doenças emocionais, né? Então, a gente não pode desconsiderar isso. E o trabalho, quando ele tem propósito e quando ele tem valor, ele te mantém no seu equilíbrio emocional. Então, é importante você perceber o ganho que isso tem para você emocionalmente. Porque senão tá todo mundo enfiando o pé na jaca, tomando Heineken o dia inteiro. Para aliviar essas duas coisas, tá, Karina? Só para constar. Mas tá? É porque você tá no equilíbrio. Você tá no equilíbrio. Tem gente que tá fora do equilíbrio e tá fazendo outras coisas que não são só para relaxar, né? Mas que não são saudáveis do ponto de vista psicológico. Então, manter um ritmo de trabalho também, né, gerando valor para o seu cliente, mantém o seu equilíbrio emocional. Você está sendo útil. E o que vale nessa vida, muitas vezes, é a gente se sentir útil, mesmo que a gente não receba por aquilo, mas que vem depois, né? E aí vem um outro conceito, que é de vida, que não tem nada a ver com matéria, com disciplina, né, que eu acho, de fato, tudo que a gente manda para o universo devolve. Então, se nesse momento você está fazendo pelo outro, daqui a pouquinho você vai receber isso de volta, de uma forma muito legal. Tenha certeza disso. Mas deixa eu escutar os alunos também, quem de vocês tem um casezinho, ou quem está fazendo algo diferente, ou quem conquistou uma nova forma aí nesse momento, e quem está ressignificando isso tudo com propósito, com entrega de valor. Cri, cri, cri. A Érica escreveu o Júnior. Então, vai lá, Júnior. Vou falar um pouquinho. Em nome do Impro, né? E também como próprio consumidor desses vendedores, né? A gente vê essa questão aí do entregar, do valor, né? A gente vê que, principalmente dessas lojas, assim, de eletrodoméstico, essas lojas que teoricamente, tem mais fluxo. Você conversa com o vendedor, ele vem todo empolgado para te atender, te mostrar o produto e tal. Aí, às vezes, você já joga uma objeção, não, vou pensar, ou não sei o quê. O cara já muda o tom de voz dele, ele já para de te dar aquela moral, de te dar aquele entusiasmo que ele tinha no atendimento. Então, você vê que aquele cara, ele só queria te vender. Ele não quer saber se, às vezes, o produto dele vai atender sua necessidade, ou por que você quer aquilo. O cara quer te vender e pronto. Né? Sobre o Impro, a gente se reinventou nessa questão, né? A gente não tinha essa questão de, é muito raro, né, ter conteúdos EAD, disponibilizar conteúdos, porque a gente vê que é algo que, lógico, que todo mundo está fazendo, mas se você for fazer por fazer, não vai adiantar. A gente tem que ter a gente vê aquele propósito, né? Igual tirar pessoas sábado de manhã para vir falar sobre um assunto que é extremamente importante, é porque tem aquele significado. Senão não tinha por que fazer isso. A gente sempre fala, a gente sempre tem falado muito, acredito que a Célia tem até disciplina aí no MBA comercial sobre isso, que é a experiência, né? A experiência do cliente, a experiência do consumidor, a experiência do colaborador. Nunca se falou tanto de experiência. Isso que você traz aí da loja de eletrodoméstico é um mapa da experiência do cliente e o que ele está entregando. Então, de novo,
novo, né? As empresas que vão sair disso agora, mais do que nunca diferentes, são aquelas que estão trabalhando a experiência do seu consumidor. Exatamente. O que o seu consumidor quer? Como ele quer ser atendido? O que ele está buscando? Porque o cara que está buscando atender por causa da meta dele de venda, de variável, e isso fica nítido para o cliente, provavelmente você perdeu seu cliente. Então, às vezes, é o momento que o mercado não vai performar para perder cliente. Muito pelo contrário. Às vezes você pode até vender para ele, mas uma vez só. Aquele cara vai comprar uma vez só. Ele não vai voltar, ele não vai te indicar. Então, assim, será que às vezes naquele momento compensou você fazer aquela venda? Uma coisa, falando do time comercial mesmo, eu lembro de uma convenção de vendas, se eu não me engano, Karina e Tati estavam nessa convenção, mas a minha fala era: esqueça a meta. E o presidente daquela companhia quase infartou, porque como assim esquece a meta? Você fala uma coisa dessa pro time comercial, eu vou matar você, menina. E eu falei, esqueça a meta, porque vendedor com a meta aqui como se fosse uma arma, entendeu, na cabeça, ele faz loucura. E você não pode ter um vendedor que faça loucura, porque tudo que ele pensa é na meta dele. A meta financeira, ela é resultado de outras coisas. Então, o foco tem que ser nas outras coisas, né? E não no resultado, mas no que te leva ao resultado. Então, do ponto de vista de gestão comercial, onde o time de vendas, ele é mesmo muito orientado a resultado e muito pressionado para ter resultados, o gestor comercial, ele tem que ter condições de dosar isso, porque esse vendedor que perdeu essa venda nessa hora do eletrodoméstico, porque o cara naquele momento falou, vou pensar, pode acontecer duas coisas. Ou ele não gerou valor, né? Porque o cara não se interessou e falou, vou pensar. Então, essa é uma coisa que talvez seja um ponto a ser trabalhado. E o segundo, de repente, aquele cara queria aquilo, mas ele realmente não tem condições agora. Mas ele vai ter... Uma hora ele vai comprar. Ele vai comprar de você ou do concorrente. Então, a gente não pode ficar pensando na venda imediata. Uma dica de venda, tem umas coisas que eu falo que às vezes as pessoas dizem que eu sou doida, podem achar que é uma loucura na hora, mas não é loucura. Uma grande estratégia de venda é não tentar vender, é ajudar. Tá? Então, se você vai ali focado em chegar no preciso vender, se você vai com este mindset, você desrespeita, você perde o raciocínio, mas pensa genuinamente em ajudar. Essa geladeira aqui, meu camarada, ela vai te ajudar com isso. E não, eu faço em 10 parcelas disso, entendeu? E o cliente sabe quando você está muito afoito. Sim, né? Então, se você souber, se você conhecer do seu produto, da geladeira, o que a geladeira pode trazer de benefício para a pessoa, que economia de energia que ela traz, ROI. Então, se você quiser realmente ajudar esse cara a economizar com essa geladeira, ou ter vai melhorar a qualidade de vida dele, de fato, e não pensando assim, essa geladeira faz eu fazer 20% da minha meta. Entendeu? Então, assim, como é que você pensa, impacta totalmente o resultado da tua performance em vendas. E o gestor, se ele tiver essa cabeça de vendedor focado em meta, ele deixa o time tenso. Não é hora. Verdade. Inclusive, de rever metas. Eu mudei, em alguns clientes, eu mudei a meta de venda para a meta de retenção. Entendeu? Antes a gente tinha X meta de retenção, né, de churn, e outra meta de venda. Eu falei, meu filho, agora eu quero reter, não sai ninguém daqui. Eu não quero um cliente fora daqui. Né? E se ele não puder pagar, não tem problema, não. A gente continua cuidando dele, porque na hora que ele puder pagar, ele vai continuar aqui também. Certeza. E aí eu quero só aproveitar a fala do Júnior e ver o quanto o Impro tem sido inovador nesse sentido, né? Possibilitado novas experiências para os nossos consumidores, né? Que são os nossos alunos, e mais, tratado com humanização cada aluno, porque a gente tem atendido de forma personalizada, ouvido cada aluno, retido os alunos para que eles continuem no seu processo de desenvolvimento, mesmo que tenham algumas dificuldades. Então, assim,
de fato, quando o José fala do IMPRO, eu falo com amor também, porque é orgulho você ver uma instituição que não está focada só no financeiro, todo mundo tem conta para pagar, nós, como coordenadoras também, entregamos valor aqui, né, a gente acredita no propósito da instituição, então, mais do que nunca, Caio, espero que ele esteja ouvindo, que ele está em 55 reuniões aí, mas essa questão de trabalhar o lado humano do aluno, de não querer perder o aluno nesse momento e ver que o foco do aluno de realmente de desenvolvê-lo, e não o foco do dinheiro em si, né? Porque lá na frente isso vai virar, e a gente vai passar por isso junto, gente. Ninguém larga a mão de ninguém, tá bom? Larga a mão de ninguém. É isso aí. E aí, tem mais alguém que queira falar um pouquinho? Olha lá, a Laiane, eu cresci demais, depois comecei a pós, sou muito grata. A Laura é o Caio, que eu não sei quem é que está falando. Mas aí, eu acho que é o Caio. Fala aí com a gente o que era o seu desafio do home office. A gente já está finalizando os nossos horários, é só para a gente finalizar com o último aluno mesmo. E, Érica, eu sei que você está aí. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, a minha dificuldade, ainda não comecei, né? Porque como eu estou no grupo de risco, eu tenho que ficar em casa. Nossa, eu estou enlouquecendo de saudade de ir trabalhar, meu Deus. A Érica está grávida, ela é nossa aluna de gestão de pessoas. E aí ela descobriu a gravidez recentemente, então é verdade. Ela trabalha no Banco Itaú, Érica? Eu sou caixa no Itaú, né? Então, caramba, e vocês até comentando essa questão da meta, né? E a gente fica nessa fissura, né? Da meta. E eu tenho que me policiar, senão às vezes fica igual aquele vendedor, né? Eu ofereço um produto, o cliente não quer, e nossa, ele fala assim, nossa, eu tinha que fazer 5 hoje, né? Já tá terminando o expediente, mas a gente precisa realmente entregar valor. Mas a minha dificuldade maior é nessa questão, porque eu nunca trabalhei em home office, eu nem sei para que lado vai, né? Esse negócio, não sei como vai ficar, porque a minha atividade, ela era muito assim, né? Tete a tete com o cliente. Então, às vezes eu fico um pouco preocupada, como vai ser a entrega, se realmente, como vai ser, se eu vou conseguir me adaptar a isso, sabe? Nossa, eu vou te falar, eu tô um pouco assustada. Vai sim, essa é a dica principal que eu te dou, provavelmente, você vai ter atividades mais administrativas, né, eles vão mudar um pouquinho do foco do seu trabalho, porque não tem como você fazer exatamente o que você fazia na sua essência, mas o que eu posso te falar primeiro, nesse primeiro momento, é mantenha a sua rotina. Acorde no mesmo horário, né, tome o seu café, faça a sua rotina acontecer, sente para trabalhar, se não houver um volume de trabalho, ocupe-se, né, fazendo cursos online, fazendo seu desenvolvimento, lendo coisas positivas, tá? Não olhe para as coisas que estão acontecendo, porque a gente tem 1 bilhão de notícias negativas e a gente precisa manter o nosso equilíbrio emocional estando em casa. Então, focar no lado positivo, saber que você tem mais do que a gente, uma vida para cuidar, né? Agora são 2, a sua e do bebê. Então, olha que momento maravilhoso que, de repente, tantas mulheres, sei lá, eu, a Célia e a Tati, que trabalhando igual as loucas durante a gravidez, gostariam de ter essa tranquilidade. Então, assim, inverte um pouquinho dessa polaridade, veja metade do copo cheio, que você está tendo um momento que muitas de nós, como mulher e como mãe, poderíamos ter tido ou gostaríamos de ter tido a oportunidade e não tivemos. Então, diminuir a ansiedade mesmo, porque você vai estar trabalhando, vai manter a sua rotina e ainda vai cuidar do seu bebê. Olha que maravilha. É uma oportunidade. É verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Diminui a cobrança, diminui a pressão que você mesmo coloca, né, sobre você, e era o que a Karina falou, aproveita esse momento, passa muito rápido, é um privilégio muito grande você poder ter tempo e poder focar nisso, né, porque daqui a pouquinho passa muito rápido, né, essa gravidez, então aproveita, privilégio. Celinha e Karina, eu falo, é o momento, e Érica, é o momento de você aproveitar e olha para dentro, sabe? Aproveita isso, que às vezes a gente está sendo convidado a sair de distrações, que quando a gente está fora a gente acaba se distraindo, e aproveita esse momento e olha para dentro. Curta essa fase aí, exatamente, Celinha, diminuir a ansiedade.
É que é mulher, né? Mulher, às vezes, tem dificuldade de fazer isso. Não sei por quê. Ai, ai. Gente, a gente chegou no fim, né? Chegamos no fim, foi tão rapidinho, né? Eu ficaria aqui conversando horas, mas se vocês tiverem dúvidas, se tiverem alguma coisa que vocês querem trocar, uma última perguntinha, eu queria que pelo menos a Tati falasse o que ficou de positivo aí para ela, a Célia, como é que vocês saem desse momento, e falar para vocês, aluno do MBA Comercial, que hoje a gente estaria presencialmente juntos, mas isso vai acontecer em breve. O IMPRO não quis transformar esse módulo em digital ainda, dada a importância das oficinas que acontecem nele, né, que são oficinas de feedback, que a gente nem teve tempo de falar aqui, eu vou fechar falando isso. A gente faz oficina de feedback, a gente faz oficina de empatia, e eles realmente são experimentais. Então, é a experiência de vocês ali. Eu ainda não consegui transformar isso em digital, mas a gente pode tentar fazer um meio mais ou menos, mas eu ainda estou estudando para que a gente faça, né? E é isso, tinha uma pergunta aqui, como lidar com a imaturidade dos liderados, né? Como ser um líder moderno e as pessoas não confundirem amizade com liderança. Tem algumas perguntas nesse sentido, e eu responderia com uma frase: feedback. Né? Se você tem a sua relação de confiança e você faz feedbacks estruturados, esses papéis, eles ficam muito claros e, gente, não tem outro jeito. Se você tem equipe imatura, você está liderando de forma imatura. A equipe é reflexo do líder. Cada líder tem a equipe que merece. Eu vou fechar e abrir da mesma forma. Então, se a equipe é imatura, porque você é um líder imaturo, olha para dentro, amadureça e simplesmente amadureça a sua equipe. Simples assim. Foi um prazer falar com vocês, obrigada pelo convite, Impro, obrigada, Célia, pela oportunidade de ser professora no seu MBA, e um beijão para todos vocês. Agora eu deixo a fala aí para vocês encerrarem, eu quero escutar a Tati como ela sai antes da Célia encerrar. Primeiro, obrigada, gente, por participar disso, tá? É sempre esses momentos. Karina falou aí que eu estou rodeada de pessoas que colaboram o tempo inteiro e nessas horas eu aprendo muito mais, né, ouvindo vocês, essa colaboração de ouvir as dificuldades, saber que está todo mundo passando por situações em que a gente pode colaborar um pouquinho. A gente falou de propósito, a gente falou de missão, liderança é comportamento, autoliderança. Nós, nesse momento, estamos praticando uma autoliderança, uma autorresponsabilidade de estar aprendendo um pouquinho mais e levando isso para a equipe. O IMPRO, principalmente, fazendo essa responsabilidade aí de ajudar as pessoas nesse momento onde tem tanta instabilidade. Nesse momento em que a gente precisa de tanta saúde emocional, inteligência emocional, eu faço sempre a reflexão, gente, a gente não tem o controle sobre tudo, né? Então, faça essa pergunta, eu tenho controle sobre isso? E haja exatamente aonde você tem controle, que é sobre você mesmo. Se autodesenvolva, tenha reflexão sobre quem você é e de que forma você influencia a sua equipe através do seu comportamento, sendo muito de verdade. Vocês duas são de verdade, Impro é de verdade, e obrigado por a gente estar compartilhando esse momento. Lindura! É muita gente linda junto, vou falar, é muito complicado isso aqui. Realmente, esse ecossistema que o Impro nos proporciona nesse momento, de trocarmos ideias, e você vê, tem gente aqui do time do MBA de gente em gestão, tem gente do MBA comercial, não sei se tem gente de outros MBAs ou não, alunos, mas o fato é que é um ambiente colaborativo mesmo, e a gente consegue trocar ideias de forma leve. E uma coisa que eu vou levar dessa etapa de isolamento que a gente está passando é crescimento, isso que a Tati falou. Eu tenho controle sobre as minhas ações, sobre a minha vida. Então, focando muito em colaborar, em contribuir, em engajar dessa forma, né, virtual, dessa forma nova, me adaptando aqui, mas principalmente estudando, né? Aproveite todo o tempo livre que vocês estiverem para afiar o machado, porque a gente vai entrar numa etapa agora onde as nossas competências precisarão ser ou revisitadas, ou reforçadas, ou adaptadas, ou seja, não é igual a gente fez até agora,
né? Podem ser as mesmas competências, mas com aspectos diferentes. Então, o que eu preciso fazer para melhorar e para me adaptar para esse novo modelo, para esse novo momento? Em função da estabilidade, ainda eu acho vai ter muito desemprego, vai ter muita situação tensa. Então, fique pronto e seja a melhor versão de você que você puder ser, para que você esteja no topo do jogo, né? E não simplesmente se entregue e fale, não tem nada para fazer. Tem coisa para dedéu para fazer. Quem tiver com tempo livre está fazendo errado, né? Porque se você está com tempo livre, vai estudar. Eu já fiz aqui uma trilha gigantesca de coisas que eu quero estudar. Eu preciso de mais 40 dias aqui nesse isolamento. Eu também. Para conseguir isso aqui, né? Então, tem coisas que a gente consegue fazer, são excelentes escapes, né? Então, te tira da ansiedade, te tira de um mindset ruim, e você sai mais forte. Tá, por favor, meninas, vocês estudem, tá? E me passem, porque eu sou serviço essencial, não parei nem um dia, muito pelo contrário, tô trabalhando pra burro, indo pra indústria. Eu tô tendo que gerir o tempo, é muita coisa. Gestão de tempo. Agora, eu quero só pedir, Célia, fazer uma provocação pro Impro, tá? Vamos fazer um happy hour do Impro para todas as turmas, com cerveja, vinho, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, só para a gente conversar. Hoje é sábado. Adorei. Pelo menos eu, a Célia e a Tati vamos estar aqui. O Caio escreveu, vamos. Certeza. Que legal, todos os alunos aqui, quem quiser, né? E a gente toma uma Heineken, toma um vinho, ou toma água, quem curte água, mas que a gente troque aqui, porque as pessoas estão em isolamento e tem gente ficando muito sozinha. É momento da gente colaborar também. Sim. Adorei a ideia. Só lembrando que hoje é sábado, de forma que às 7 horas a gente se encontra aqui nesse mesmo link. Com a Heineken, né? Pessoal, quero agradecer muito a presença de todo mundo, principalmente Caio, que mobilizou, né, esse encontro, viabilizou tudo, Karina, que é 100% disponível, mão na massa e pau para toda a obra, né, a Tati, todos os alunos, quero muito agradecer vocês, e vocês podem contribuir com ideias também, tá? Então, assim como a Karina pensou no happy hour, quando vocês pensarem, a gente podia falar sobre determinado tema, é só falar que a gente fala para o Caio organizar. Isso. Sugiram. Tá bom? E no mais, vocês sabem onde nos encontrar, tanto eu, Karina, Tati, Caio. Se vocês precisarem de qualquer apoio, nós estamos sempre prontos para vocês. Gratidão por vocês. Só antes de finalizar, só rapidinho, Karina. Eu quero agradecer em nome do Impro, né? Principalmente a vocês duas, você, a Célia, a Tati também, né? Como coordenadoras. Isso. Como coordenadoras, né, do nosso MBA, a todos os alunos que disponibilizaram esse tempinho aqui para passar esse momento com a gente. E agora, de forma particular, eu quero agradecer ao meu professor, grande Coronel Vilarinho, que veio aqui prestigiar a gente. Só agradecer mesmo, viu? Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Bom final de semana, bom descanso. Um beijo. Para nós. Sábado. Sábado. Tchau.